Olá, meus amigos, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Meus irmãos na fé, que Deus abençoe vocês e a todos aqueles que não conhecem a Cristo. Eu oro que um dia vocês possam conhecer esse Jesus maravilhoso, bondoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês hoje. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24, que diz lá: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, eu tenho só acompanhado e visto situações de pessoas, de crentes cristãos, que estão deixando de exercer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, e muitos estão caindo, estão sucumbindo, estão caindo, estão sendo destruídos. Por quê? Porque estão ouvindo a palavra de Deus, sabem o que tem que fazer e não a pratica. Estão construindo a sua casa sobre a areia. Estão construindo a sua vida emocional, sua vida sentimental. Estão construindo a sua vida espiritual sobre a areia. Quando vinham as tempestades, na hora que vinham as tribulações, as aflições, quando vinham os problemas, não consegue se firmar, sai fora, desvia, dá mau testemunho. Pessoas que estão vivendo um anti-evangelho, muitas das vezes criticando, julgando, apontando o dedo para as pessoas, para os pastores, para os líderes, apontando os dedos uns para os outros e deixando de exercer a palavra. Jesus diz: aquele que pratica estas minhas palavras, aqueles que ouvem estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando você pratica a palavra de Deus, você está edificando a sua vida emocional, sua vida espiritual, a tua vida sobre a rocha, meu amado. Então, para de ficar quebrando os princípios da palavra de Deus, falando mal dos outros, dos irmãos, julgando, apontando, que isso não é de Jesus. Deus é um Deus que faz nascer o sol sobre maus, sobre bons. Deus é um Deus que faz chover sobre justos e injustos. Deus ama a todos. Deus é um Deus que nos ensina a como nos comportar diante do nosso próximo, diante das pessoas, diante dos inimigos, diante daqueles que nos perseguem. Sabe o ensinamento de Jesus? Sabe qual foi o ensinamento dele, a palavra dele para mim e para você? Amai os vossos inimigos e orai pelos aqueles que vos perseguem. Você entende isso? Sabe a palavra que Jesus nos manda praticar? A mansidão. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, exercer a humildade. Bem-aventurados os misericordiosos. Chega de ficar usando de maldade, ficar apontando os erros dos outros e criticando e malhando os irmãos, malhando as pessoas. Orem por elas. É isso que Jesus nos ensina. Essas são as práticas da palavra de Deus, e você não pode deixar de fazer, você não pode deixar de praticar, porque quando você pratica, você está construindo a sua casa sobre a rocha. Quando você vai contra a palavra de Deus, você está edificando a sua casa sobre a areia, porque você conhece o que tem que fazer e não faz, e sim fica
praticando aquilo que Jesus não ensinou, que é apontar, que é criticar, que é julgar, que é falar mal. Vamos parar com isso, gente de Deus, comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Vocês são filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Esse é o tempo de pararmos e refletirmos, examinar nós mesmos, em vez de ficar apontando o erro dos irmãos, em vez de ficar julgando aquele que está murmurando, em vez de ficar julgando aquele que está, muitas das vezes, triste. Precisamos parar e refletir, examine a nós mesmos. Sabe o que Jesus tem ensinado? Você que olha o ergueiro do olho do teu irmão e não repara na trave que está no seu. Olha primeiro para a trave que está no seu e tira, para que você possa ver claramente o ergueiro do olho do seu irmão e possa ajudar ele a tirar. Não ficar julgando, condenando. Então, meus irmãos, eu deixo essa palavra em nome de Jesus, porque esses são ensinamentos que Jesus tem nos dado. São valores e princípios que vai construir a nossa vida sobre a rocha. Então, pessoas, você que está vivendo vida atribulada, que está pensando em desistir, está pensando em sumir, porque você tem vivido uma vida longe dos princípios de Jesus. Ele nos ensina a ser fiel, Ele nos ensina a não julgar os outros, a não maltratar as pessoas. Ele diz, não julguei para que não sejais julgado. Jesus nos ensina até mesmo como orar. Então, irmãos, essa é a palavra que Jesus tem para nós hoje. E eu deixo para você, medite nela. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que a prática da palavra de Deus seja real nas nossas vidas, em nome de Jesus. E assim haverá unidade, assim haverá mais paz, assim haverá, a bênção de Deus. Porque Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. E tudo que Deus faz é perfeito, é justo e é maravilhoso. Então que Deus abençoe sua vida. Medite nisso em nome de Jesus. Um forte abraço.